Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos conversar sobre um dos mais fantásticos personagens brasileiros, Padre Cícero, um cearense que tem no currículo diversas punições aplicadas pela Igreja Católica, beatas, seguidoras e conhecidas como milagreiras, milhares de fãs e até um acordo com o cangaceiro Lampião para espantar a coluna Prestes de Juazeiro do Norte. Antes de apresentar nosso entrevistado de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Em 24 de março de 1844, nasceu na cidade cearense do Crato um bebê sertanejo de olhos azuis que teria o nome para sempre marcado na história do Brasil. Cícero Romão Batista estava destinado a ser símbolo de fé e poder. Aos 26 anos, foi ordenado sacerdote e escolheu o pequeno povoado de Juazeiro, onde se tornou vigário. Não demorou muito para que ele recrutasse um grupo de beatas para ajudá-lo na tarefa de angariar fiéis. Várias delas foram inclusive morar na casa dele. Uma em especial mudou radicalmente a vida do padre. Uma moça chamada Maria de Araújo. A hóstia consagrada pelo sacerdote transformou-se em sangue na boca da beata. Seria o verdadeiro sangue de Jesus ou uma armação? O bispo do Ceará fez de tudo para provar que aquilo não passava de uma farsa. Mas a história se propagou e fez a fama de milagreiro de Padre Cícero Romão. Foi daí que começou uma longa perseguição da Igreja Católica contra o Padre Cícero. O cearense foi proibido de rezar missas, celebrar casamentos e chegou até a ser excomungado, embora essa punição mais grave tenha sido cancelada. Como não podia realizar batizados, Cícero passou de padre a padrinho de centenas de pessoas. Padim Padre Cícero estava famoso e ficaria ainda mais. Conseguiu elevar o vilarejo de Juazeiro ao status de cidade e se tornou o primeiro prefeito. O padre da túnica preta, chapéu, cajado e pescoço torto conquistou a simpatia de coronéis e jagunços. Até com Lampião, Cícero se meteu. Mandou um bilhete ao rei dos cangaceiros pedindo ajuda para combater os revolucionários seguidores de Luiz Carlos Prestes. Só que a marcha da coluna Prestes não passou por Juazeiro. Lampião não quis nem saber. Foi à cidade do prefeito Cícero Romão cobrar a promessa de pagamento e de patente de capitão. O Padim teve uma longa vida. Morreu aos 90 anos em julho de 1934, deixando boa parte da herança para a Igreja Católica. E até hoje, curiosos, turistas e fiéis fazem promessas diante da grande estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte. E para nos contar a história do Padim Padre Cícero, nós vamos conversar com o jornalista e escritor cearense Lira Neto, autor de Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Lira, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Na Trilha da História. Eu que agradeço a oportunidade de falar para você e para os seus ouvintes. Lira, e para começar nosso papo, por que o Padre Cícero era um personagem tão interessante? Olha, Padre Cícero foi um personagem que em vida acumulou muitas paixões, muitos amores e muitos ódios, né? E até hoje ele é um personagem absolutamente controvertido, né? Muita gente ainda considera Padre Cícero um santo
e outros consideram que ele seja um impostor. Então, o fascínio de Padre Cícero, além de sua maravilhosa trajetória, maravilhosa no sentido do fantástico, no sentido, né, do fascínio, ele é um sujeito que divide opiniões radicais, né? Então, eu sempre gosto desses personagens assim ambivalentes e que despertam sentimentos tão opostos, né? E nesse caso, Padre Cícero é um território fértil para esse. E bem no início do seu livro você fala que existiam até lendas relacionadas ao padre, é isso mesmo? Se criou toda uma mitologia em torno do Padre Cícero. Uma vez eu falando com uma romeira, ela me disse uma frase muito interessante, né? Uma devota do Padre Cícero, ela disse: não importa se a igreja considera ou não o Padre Cícero um santo, ele já é santo no meu coração. Então, isso, o sertanejo nordestino, o Padre Cícero é um homem santificado, né? E isso fez com que fossem criadas uma série de histórias, uma série de lendas, uma série de mitologias, né, para apontar exatamente para essa suposta santidade do personagem, né? Então, é um personagem que, por exemplo, eu falo lá no livro que muita gente, muitos romeiros do Padre Cícero acreditam que ele seria a reencarnação, inclusive, de Jesus, né? Que ele é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, em síntese. Então, é uma demonstração de uma fé muito forte, muito visceral, muito intensa e muito genuína, né? Em nenhum momento eu trato esse tema, eu que sou uma pessoa agnóstica, eu sou um homem que não tenho religião, inclusive uso sempre uma frase da minha conterrânea Raquel de Queiroz que eu acho fantástica. Ela dizia: Deus não me deu o sentimento da fé. Então, esse homem que não tem o sentimento de fé, que sou eu, tem um profundo respeito, né, pela fé alheia e principalmente pelas manifestações da fé popular. E era preciso esse respeito para fazer essa pesquisa como você fez, né? Sem dúvida, porque inclusive muitos dos livros publicados sobre o personagem, sobre o Padre Cícero, já foram publicados vários livros, mas a maioria deles vai para um lado ou vai para o outro, ou seja, ou são livros ingênuos, devocionais, ou são, assim, verdadeiros panfletos contra o Padre Cícero. Ou seja, eu tento perceber, e é interessante no personagem, é exatamente a sua contradição, né? O fato de ele ser, ao mesmo tempo, um homem que despertou tanta devoção e, ao mesmo tempo, também despertou tanta fúria, tanto ódio, inclusive político. Voltando à história das lendas, algumas que você cita no livro, ele sabia respirar debaixo d'água, ele conseguia ler a quilômetros de distância, é isso mesmo? É isso que o pessoal costuma comentar? Exatamente. Essas histórias iam crescendo em torno dele, que ele fazia parar o tempo, que ele tinha o dom da ubiquidade, ou seja, que conseguia estar em 2 lugares no mesmo instante, que ele conseguia fazer parar relógios, que ele jogava o chapéu e o chapéu ficava pregado na parede. Ou seja, tem toda essa mitologia que é muito típica, assim, desse paganismo, né, desse pensamento mágico, desse pensamento maravilhoso, desse realismo fantástico que está presente, assim, vamos dizer, na cultura sertaneja, na cultura nordestina. Então, esse é um personagem no qual muitas lendas foram sendo contadas ao longo do tempo, foram sendo apropriadas e foram sendo espalhadas e disseminadas, às vezes, inclusive, contra a vontade dele, né? Nem sempre essas histórias tinham o Padre Cícero como o seu autor, né? Muitas eram criações populares e que ajudaram a criar essa aura, né, mística em torno daquele homem tão singular, né, que apesar de ser um padre, formado, portanto, num seminário, num órgão religioso da igreja romana, hierarquicamente definida, era também profundamente um homem sertanejo, era um homem de alma sertaneja, e que talvez por isso ele soubesse compreender tão bem aquela gente e a palavra dele tenha causado tanto impacto junto a essas pessoas. E por que padrinho? Por que ele virou padrinho de tanta gente? Pois é, teve uma época que a igreja proibiu que as crianças fossem batizadas por ele. Ele entrou em um conflito com a igreja, que foi acusado de professar falsos milagres, e a igreja o suspendeu, né, suspendeu as suas ordens, então ele não podia realizar mais nenhum sacramento. Então, ele foi impedido de batizar, mas as pessoas o convidavam para ser padrinho dos seus filhos, né? E aí, a palavra do padrinho, ou seja, aqui, o que é o padrinho? O padrinho é aquele, né, segundo, inclusive, a própria tradição religiosa, é aquele que, na ausência dos pais, assume o destino e a criação das crianças que são suas afilhadas. O padrinho Cícero é uma corruptela
do termo padrinho, né? Meu padim Cício, ou seja, meu padrinho Cícero. E mesmo com a proibição da igreja, com todas as proibições, o número de crianças batizadas com o nome de Cícero e Cícera só aumentou depois disso. Né? Então devia ter muito afilhado, hein, esse padre? Tinha bastantes afilhados, tinha uma legião, né? Tinha um povo enorme, né? Que era apadrinhada por ele, vamos dizer assim. Tá certo. Vamos então à primeira música do Na Trilha da História de hoje. E ela vem com uma pegada soul. Vamos ouvir Padre Cícero, no Vozeirão, de Tim Maia. Porém muito jovem, todo mundo vai saber quem ele é. Este homem estuda, mesmo sem ajuda, se formou primeiro. E no Juazeiro todo mundo respeitou o Padre Cícero. Daí então tudo mudou, de reverendo a lutador, desperta ódio e amor. Passaram anos pra saber se era bom ou mal, mas ninguém até hoje afirmou. Desse jeito faleceu o Padre Cícero. Padre Cícero, Padre Cícero, Padre Cícero, Padre Cícero, Padre Cícero. Nós ouvimos Padre Cícero, de Tim Maia. Este é o Na Trilha da História. Nosso convidado de hoje é Lira Neto, autor de Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Padre Cícero. E o Tim Maia, Lira, começou a música assim: no sertão do Crato nasce um homem pobre, porém muito jovem, todo mundo vai saber quem ele é. E quando que o Padre Cícero Romão começou a ficar famoso desse jeito? O mais incrível é que até os 40 anos de idade, até por volta de 40 anos de idade, o Padre Cícero era apenas um capelão de um pequeno povoado, um padre anônimo, num povoado chamado Juazeiro, né, ele que tinha nascido no Crato, que era a cidade maior da região, do Cariri cearense. Ele é mandado para esse povoado, que tinha 30 e poucas casas apenas, era um vilarejo, nem chegava a isso, né? E aí acontece o fato gerador de toda a história, que um ano de seca, de profunda falta d'água, e ele realizava nessa pequena capela, onde rezava suas missas, ele realizava vigílias, né, noturnas, para rezar e pedir água aos céus, né, pedir chuva. E numa dessas vigílias, por volta já do amanhecer, ao dar a comunhão aos presentes, uma das pessoas que estavam ali, uma beata, a Beata Maria de Araújo, ao colocar a hóstia na boca, essa hóstia, segundo os relatos, teria supostamente se transformado em sangue. Né? Então, portanto, foi entendido que aquele sangue era o sangue de Jesus Cristo, que tinha se materializado ali na hóstia, porque significa carne de Cristo, né, segundo o ritual da Eucaristia, e esse fato acabou atraindo a atenção de muita gente, se repetiu várias vezes, né, com a mesma beata durante todo o período da Quaresma,
E aí começaram a chegar pessoas para testemunhar o fenômeno, né? E aí o Padre Cícero começa a se tornar conhecido, o assunto vai para os jornais, e quando o bispo do Ceará, na época, Dom Joaquim, soube da notícia, né, mandou uma comissão de inquérito para investigar o caso, né? O bispo ficou furioso porque caberia ao padre comunicar imediatamente à igreja a ocorrência de algum episódio desse tipo, né, de algum pretenso milagre. E como o padre Cícero não fez, ele atraiu para si a ira da igreja da época. E aí começou uma briga que ia durar a vida inteira com a igreja, né? Exatamente. Aí começa uma briga sem fim, que vai inclusive subir aos tribunais de Roma. O padre Cícero vai a Roma para se defender pessoalmente junto aos inquisidores. Ele é interrogado pelo Santo Ofício, né, que era o nome que a Inquisição tinha naquele momento. Hoje é a Congregação para a Doutrina da Fé, mas é a mesma Inquisição. E ele foi se defender e não conseguiu a absolvição plena. Ele morreu proscrito, ele morreu rompido com a Igreja Católica. E tem um dado curioso, é que quanto mais ele era punido pela Igreja, mais ele amealhava devotos, né? Que mais passaram... santo perante os devotos ele ficava, né? Porque ele encarnava ali para aquela gente simples do sertão exatamente o sofrimento que se entende que seja característico da santidade. A figura do mártir também, exatamente, né? O mártir, né, o próprio cristianismo, né, ele se consolida como religião a partir do momento em que ele passa a ser perseguido, né? Então, ideia perseguida é ideia vitoriosa. Isso valeu para o cristianismo e, no caso, valeu também para o padre Cícero, né, que quanto mais ele era perseguido pela própria igreja, mais ele se tornava alvo da devoção popular. Agora, essa história da Maria de Araújo é muito curiosa, porque você conta no livro que várias vezes ela demonstrou o tal milagre, né? Que ela conseguiu transformar a hóstia em sangue. E foram várias pessoas que assistiram, né, essa cena. Que conclusão que você chegou? Inclusive, o bispo Dom Joaquim nomeia uma comissão de 2 padres, um teólogo, né, formado doutor em teologia, inclusive por Roma, e outro doutor em direito canônico, também formado em Roma. Ele manda esses 2 sujeitos, homens urbanos, citadinos, intelectuais, para proceder à investigação sobre o caso. E lá eles têm a oportunidade de testemunhar e elaboram um relatório bastante alentado, de cerca de 400 páginas manuscritas, que eu tive que decifrar, né? E a conclusão que eles chegam, parafraseando, seria a seguinte: não sabemos o que está acontecendo, né? Não temos uma explicação racional, mas a hóstia realmente se transforma em sangue. Né? Eles chamaram médicos para avaliar se a beata tinha algum problema na boca, alguma ferida, ou se ela era tuberculosa, mas segundo o relato de um desses padres da comissão investigativa, eles solicitaram que a beata retirasse a hóstia da boca durante a transmutação e a hóstia teria continuado a se transformar em sangue e em carne na mão de um dos próprios investigadores, dos padres investigadores. Então, o bispo ficou furioso com esse relatório. Os 2 investigadores teólogos não tinham chegado à conclusão que o bispo queria. Ele destitui a comissão e nomeia um padre de aldeia ali da cidade de Quixadá, o padre Alexandrino, para fazer uma nova investigação, mas dar a ele apenas 3 dias. Ele queria rito sumário. Em 3 dias, o padre Alexandrino teria que desmascarar o que o bispo julgava ser uma farsa. Já foi lá preparado para acabar com a festa, né? Exatamente. E nesses 3 dias, a hóstia não se transformou em sangue, curiosamente. Quando o padre Alexandrino começa a chamar a beata de mentirosa, tentando fazer com que ela confessasse a farsa, ela diz que recebe naquele momento uma mensagem de Jesus. Ela dizia falar com Jesus, ia falar com a Virgem Maria, dizia falar com a própria figura de Deus. Ela diz que Jesus Cristo está mandando um recado para o padre. O recado seria que Jesus Cristo jamais manifestaria e mostraria o seu sangue sagrado para um padre que estava imerso em pecado carnal. Isso foi então o problema era com o padre. E aí isso foi a gota d'água, e com base nesse segundo inquérito é que o bispo moveu um inquérito e que mandou para Roma para que o padre Cícero fosse punido. Agora, a que conclusão eu chego? Como eu lhe disse no começo da nossa conversa, eu não sou um homem religioso, eu não sou um homem de fé e, portanto, não acredito em milagres. Agora,
E para mim, como pesquisador da história, pouco me importa se era ou não a verdade o milagre. O que mais me interessa é saber quais foram as repercussões do pretenso milagre. É com base nisso que cria-se toda a mística em torno de Padre Cícero. E que esse personagem cresce tanto, né? Exatamente. Ele só é Padre Cícero, ele só é considerado santo a partir disso. E aí outros milagres vão começar a ser atribuídos a ele, né? Então as pessoas doentes o procuravam, eles a benziam, e as pessoas saíam de lá se dizendo curadas. Então isso provocou o fenômeno das romarias, né? Que ainda existem até hoje, são muito fortes. São peregrinações. Hoje existem várias romarias anuais, tem 4 grandes romarias pelo menos, em que as pessoas repetem o mesmo trajeto de saírem de suas casas nos mais variados lugares do sertão para ir a Juazeiro e, no caso agora, visitar o túmulo de Padre Cícero e agradecer as graças que supostamente teriam sido alcançadas. Lira, e as beatas, assim, tinham várias beatas em torno dele, inclusive morando na casa dele, né? Ele repetia uma prática que tinha sido inaugurada ali pouco antes do final do século XIX, ali pelo Padre Biapina, que era um andarilho, uma personagem central, seminal, assim, desse movimento messiânico que se espalhou pelo Nordeste inteiro na época. Então, que era formar uma espécie de ordem religiosa de leigos, né, e leigas. Então, ele reunia em torno de si beatos e beatas, né, que viviam sobre a sua órbita direta e muitas dessas mulheres moravam com ele e usavam uma espécie de hábito muito simples, muito próximo do hábito franciscano, só que de cor negra, né, e essas pessoas era como se fosse uma ordem religiosa, assim como você tem os beneditinos, você tem as irmãs carmelitas, as irmãs marcelinas. Tá certo. Vamos então à segunda música do Na Trilha da História de hoje, Lira. Agora a gente vai ouvir Beata Mocinha. Beata Mocinha é o nome da música e é realmente uma beata que morava ali na casa do Padre Cícero? E sim, a Beata Mocinha era tesoureira, inclusive, do Padre Cícero. Ela que cuidava das contas, do orçamento doméstico. É como se aquilo fosse se pudermos comparar aquilo a uma paróquia, era a beata que era a tesoureira da história. Tá certo. Então vamos ouvir Beata Mocinha, de Manelzinho Araújo e José Renato, na interpretação de Geraldo Maia. Minha santa beata mocinha, eu vim ver meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, oi, deixou Juazeiro sozinho. Meu padrinho fez uma viagem, oi, deixou Juazeiro sozinho. Meu padrinho, Padre Cício, foi pro céu vendo o povo sem sorte. Pro Senhor foi pedir proteção pros rumeiros do norte. Proteção pros rumeiros do norte. Santa beata mocinha, eu vim ver meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, oi, deixou Juazeiro sozinho. Meu padrinho fez uma viagem, oi, deixou Juazeiro sozinho. Meu padrinho, Padre Cício, foi pro céu vendo o povo sem sorte. Pro Senhor foi pedir proteção pros rumeiros do norte.
proteção pros romeiros do norte. Nós ouvimos Beata Mocinha na voz de Geraldo Maia. Este é o Na Trilha da História e o entrevistado de hoje é o escritor Lira Neto. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Padre Cícero. Lira, como é que o Padre Cícero se envolveu com a política? Pois é, quando ele foi banido da igreja, ele já possuía em torno de si um grande capital simbólico, né? Porque as pessoas recorriam a ele pelos mais variados motivos, inclusive políticos, né? Os chefes políticos e tudo mais sempre recorriam ao Padre Cícero, precisavam pedir a bênção a ele, inclusive, para ficar de bem com o eleitorado, né? E o Padre Cícero usou isso com muita habilidade, com muita astúcia. Aqueles coronéis sertanejos viviam se digladiando, viviam matando-se entre si, e o Padre Cícero resolve fazer dois grandes projetos políticos nesse exato momento. O primeiro era da emancipação do povoado de Juazeiro, que tinha crescido a custas das romarias. Muitos dos romeiros acabavam se fixando em Juazeiro, e o Padre Cícero fazia a sua pastoral sertaneja em torno do binômio fé e trabalho, ou seja, ele fazia com que aquelas pessoas ficassem e montassem nas suas casas um altar e, ao mesmo tempo, fundassem pequenas artesanias, pequenas oficinas, e isso foi fazendo com que a cidade crescesse ao ponto de rivalizar economicamente com o Crato, que era a sede. E aí ele trabalha pela campanha de emancipação política de Juazeiro em relação ao Crato. Isso não foi um movimento pacífico, o Crato não queria ceder a autonomia a Juazeiro, e acaba acontecendo uma guerra entre as duas cidades, né? E Padre Cícero é vitorioso e, ao emancipar Juazeiro, se torna o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte. Vai comandar os rumos políticos de Juazeiro por cerca de 2 décadas, né, como prefeito. E aí ele faz a pacificação dos coronéis. Ele chama todos os coronéis da região, dos municípios vizinhos, que viviam se matando, né, em brigas intestinas, e ele chama todos para firmar um pacto de um armistício entre eles. E nessa reunião, os coronéis, que eram inimigos ferozes entre si, decidem que precisariam de um líder para que fizesse a mediação entre eles. E esse líder, escolhido pelos próprios coronéis, passa a ser o Padre Cícero. Agora, como que eles respeitavam tanto o Padre Cícero, né? Pessoas tão poderosas. O poder decorria exatamente da devoção popular. O capital político dele, né, o poder político dele estava na capacidade que ele tinha de mobilizar grandes massas. Isso é tanto verdade que em 1914 o governo do estado do Ceará da época começa a ficar preocupado que poderia estar surgindo ali uma espécie, vamos dizer assim, de Nova Canudos. Né? Então, o fantasma de Canudos ainda estava muito recente, muito vivo na memória coletiva. Uma comunidade igualitária, cravada no meio do sertão, que não obedecia às regras e à Constituição do governo federal. Então, o governo tinha o medo de que Juazeiro fosse para o mesmo caminho. E comanda uma expedição militar para destruir Juazeiro, né? Assim como Canudos foi destruída. Só que o Padre Cícero, exatamente com essa capacidade enorme de mobilização das massas, ele organiza um exército caboclo de pé descalço, juntando beatos, beatas, jagunços e até cangaceiros, em torno da defesa de Juazeiro. E, ao contrário do que se imaginou, ao contrário do que o governo pensava, ele não só não conseguiu destruir a cidade, porque a resistência foi muito forte, né, como, após a vitória, após a derrota dessas tropas governamentais, esse exército caboclo, esse exército de pé descalços, saiu pelo sertão afora, conquistando todas as cidades que estavam entre Juazeiro e Fortaleza, que são aí mais de 600 quilômetros. E aí foram conquistando cidade a cidade e chegaram ao ponto de cercar Fortaleza. E Padre Cícero, que por muita gente achava um personagem caricato, um bronco, um homem sem nenhum poder de articulação, já estava nesse momento articulado com o governo federal, que queria depor o governador do estado. Então o Padre Cícero se alia ao Palácio do Catete, a sede do governo federal da época, e consegue criar uma situação de duplicidade administrativa, porque o seu braço político direto, que era um personagem fantástico, o Floro Bartolomeu, funda uma Assembleia Legislativa em Juazeiro.
Então fica caracterizada a dualidade de poderes, o que dava ao governo federal a prerrogativa de destituir o governador. E aí o governador é destituído, assume um partidário do Padre Cícero e o Padre Cícero se torna vice-governador do Ceará. Ou seja, um prefeito de uma cidade pequena, né, que tinha sido emancipada havia pouco tempo, consegue se aliar com o governo federal e derrubar o governo do estado. Estadual. Exatamente. Você vê como, às vezes, a gente, quando não conhece muito a história, né, tende a imaginar que o Padre Cícero, assim, um desses padres caricatos, um desses líderes messiânicos do interior, sem nenhum poder de articulação. Ele estava absolutamente em sintonia com o governo federal naquele instante. Tudo que ele fez de caso muito bem pensado e de forma muito calculada, do ponto de vista da estratégia, inclusive, militar e política. Tá certo. Lira, vamos à próxima música do Na Trilha da História de hoje. Agora vamos ouvir Viva Meu Padim, uma composição de Luiz Gonzaga e de João Silva. Neste episódio, vamos ouvir a versão do neto de Luiz Gonzaga, Daniel Gonzaga. Vamos conferir. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou a Juazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu padinho, de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Vivo meu padinho, Cício Romão. Vivo meu padinho, viva também Frei Damião. Vivo meu padinho, Cício Romão. Vivo meu padinho, viva também Frei Damião. Todos os anos, setembro, novembro, vou a Juazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu padinho, de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Eu todos os anos. Nós ouvimos Viva Meu Padim, na voz de Daniel Gonzaga, neto de Gonzagão. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. E nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Lira Neto. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Padre Cícero.
Lira, vamos falar agora sobre a participação de Antônio Conselheiro, a gente já falou um pouquinho dele aqui, sobre a Guerra de Canudos, e de Lampião na vida de Padre Cícero. Começando por Antônio Conselheiro, esse líder religioso de Canudos, uma comunidade independente do recém-instalado governo republicano, né, e palco de uma guerra feroz. Existia realmente uma relação entre os dois? Como é que surgiu essa história? Sim, exatamente. O Padre Cícero se espelhava ali em alguns líderes messiânicos e alguns homens do povo, né, e que amealharam um contingente, vamos dizer assim, de devotos. Um deles era o Padre Biapina, do qual nós já falamos, né, o andarilho, o místico que largou tudo para sair pelo sertão como um peregrino, pregando a palavra de Deus entre os sertanejos. E o outro foi o Antônio Conselheiro, talvez o maior líder religioso da história brasileira. E o Padre Cícero se espelhava muito na prática pastoral, exatamente, de Conselheiro. E tanto é que, quando Juazeiro foi atacada pelas tropas governamentais, ele vai pedir conselhos de guerra, conselhos estratégicos, exatamente a um sobrevivente, né, da Batalha de Canudos, da Guerra de Canudos, que é esse, inclusive, sobrevivente, que dizia que já não queria mais nenhum assunto de guerra, já estava velho, não queria se meter em encrenca com nada disso, mas propôs a ele a construção do famoso valado, que o Padre Cícero batizou de Círculo da Mãe de Deus, que era uma espécie de vala em torno de toda a cidade de Juazeiro, e foi, de fato, estratégico para a defesa da cidade. Foi daí que ele tirou a ideia, então. Exatamente. Eles cavaram um buraco em torno de toda a cidade, uma vala, circulando a cidade, e da areia removida do solo, eles construíram as trincheiras por trás desse valado, né, por trás desse buraco, dessa vala, e introduziram, inclusive na areia, canos metálicos por onde eles enfiavam os rifles e conseguiam atirar nos soldados sem que os soldados pudessem vê-los, né? Então foi uma super estratégia de guerra, né? Uma super estratégia. Inclusive hoje em Juazeiro ainda existem em alguns lugares da cidade alguns restos dessa construção, desse valado, que infelizmente são bem pouco preservadas, né? Mas isso é parte da história de Juazeiro, foi isso que preservou a cidade, né? Então esse conselho do Marcolino, que era o nome do sobrevivente lá de Canudos, ajudou a permanência, né, de Juazeiro, mesmo diante do ataque feroz das tropas do governo. Então o Padre Cícero nunca teve um contato direto com Antônio Conselheiro? Não, direto não houve nenhum contato, até porque o conselheiro estava ali naquele instante isolado lá em Canudos, então não tiveram. Mas eu digo, nem um enviado, por exemplo, do Padre Cícero? Se comenta muito que havia um intercâmbio entre as duas personagens, né? Agora, não ficou nenhum documento escrito que comprove isso de forma definitiva ou de forma clara, né? O que se fala é que havia, sim, esse intercâmbio entre eles dois, mas nada de concreto a gente pode afirmar nesse sentido. E Lampião? Com Lampião a história já foi diferente, né? Exatamente. O Lampião entra na história do Padre Cícero de uma forma muito interessante, né? Naquele momento, a coluna Prestes, né, a coluna rebelde, insubmissa, liderada por Luiz Carlos Prestes, estava chegando no sertão cearense, né? E o governo federal, que estava sendo absolutamente derrotado em todas as tentativas de mandar o exército combater a coluna Prestes, o governo federal incentivou a criação de milícias regionais, de milícias nas cidades que estavam no caminho da coluna Prestes, para combater a coluna, uma vez que o exército não estava dando conta da incumbência. E no Juazeiro do Norte é criada uma dessas milícias, elas eram batizadas pomposamente de batalhões patrióticos, e o Batalhão Patriótico de Juazeiro foi organizado para combater a coluna. E essas milícias eram feitas de homens bastante violentos, eram homens dispostos a enfrentar a coluna, muitos deles eram cangaceiros, inclusive. Então, no Juazeiro, partiram do seguinte princípio: bom, se é para chamar cangaceiro para enfrentar Prestes, nada melhor do que chamar o principal de todos eles. Vamos achar o mais bravo de todos, né? Vamos chamar o rei do cangaço. E aí o Floro Bartolomeu, que era o braço político do Padre Cícero, né, conclama Lampião para que Lampião vá a Juazeiro, receba um salvo-conduto, receba o fardamento do batalhão patriótico, e a partir daí, inclusive, o bando de Lampião vai usar
como uniforme, vamos dizer assim, aquela roupa de mescla azul, né? E que era a farda do Batalhão Patriótico, vai receber armas e, o que mais interessava o Lampião, inclusive, a patente de capitão deste batalhão, né? Então é aí que o Lampião vira capitão Virgulino, ao receber a patente de capitão do Batalhão Patriótico de Juazeiro do Norte. Eles não entraram em ação contra a coluna, porque o Prestes, que era um exímio estrategista, ele dribla mais uma vez todas as expectativas dos seus perseguidores e rapidamente faz uma inflexão em direção ao sertão da Bahia, saindo inclusive então do Ceará, passando depois de passar por Pernambuco rapidamente. Então, o Lampião já não tinha mais função ali no batalhão patriótico, mas, logicamente, não devolveu as armas, ficou com os uniformes e passou o resto da vida ostentando, de forma muito orgulhosa, a patente de capitão Virgulino. E não deu tempo de cancelar essa vinda do Lampião, não? Pois mas, é. Olha, coluna desviou, obrigada pela disposição, mas precisa mais não. O problema é que as comunicações naquele tempo eram muito mais precárias, ainda mais se tratando do sertão, no sertão nordestino. E uma vez que o Lampião tinha recebido a promessa de receber tudo isso, ninguém mais tiraria da cabeça dele a ideia de receber aquelas armas, aquele dinheiro e aquela patente. Então, o Padre Cícero, de forma muito constrangida, acabou recebendo o Lampião, aconselhando, inclusive, que ele largasse o cangaço e tudo mais. E o Lampião tinha um profundo respeito pelo Padre Cícero, também era devoto do Padre Cícero. Então é um negócio interessantíssimo, né? Você tem no mesmo momento histórico ali 3 personagens tão emblemáticos, né? Emblemáticos, mitológicos da história brasileira, Prestes, Lampião e Padre Cícero envolvidos no mesmo episódio. Agora você conta uma história curiosa no livro, Lira, envolvendo um funcionário público ali e o Padre Cícero tentando driblar o Lampião ali das promessas que ele tinha feito. Pois é, como porque é que é isso? Alguém precisava emitir a patente, né? A patente não podia ser emitida pelo próprio padre, que não teria nenhum valor. Tinha que ter alguma autoridade federal que instituísse essa patente. E aí o único funcionário público disponível na cidade era lá um funcionário público, que trabalhava com a questão agrária, de agricultura e tudo mais, mas ele foi obrigado a assinar a patente. Mais tarde, quando cobraram alguma coisa dele, ele disse, mas era o Lampião que estava exigindo, eu não podia em nenhum momento recusar um pedido do Lampião, porque senão ele me mataria, né? Eu assinaria qualquer coisa que ele me desse, né? Então ele acaba entrando na história ali de forma involuntária, né? Mas pressionado pelas forças das circunstâncias, né? Tá certo. E chegou a hora de ouvir a 4ª música do episódio de hoje. Para ilustrar a história que a gente acabou de ouvir, a próxima música é Lampião e Conselheiro na Terra da Areia e do Sol, com a banda Metamônica. Cheguei no Nordeste que nem o cabra da peste, fui correndo pro sertão e arrastei meu pé no chão. Então vou pra cidade me encontrar com Juliana, levar lá pra minha cama pra poder nós se amar. E nós se amou. Já na cidade vinha um bando de ladrão, de terno e gravata.
Esta foi Lampião e Conselheiro na Terra da Areia e do Sol, com a banda Metamônica. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E o nosso convidado de hoje é o escritor Lira Neto. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Padre Cícero. Lira, estamos chegando ao fim da nossa história de hoje e eu gostaria de saber como é que você viu, no final das suas pesquisas, o Padre Cícero. Você falou no início da nossa entrevista que ele é um personagem controverso. Como é que a história lidou com o padre? Ela foi justa com ele? Olha, Padre Cícero continuou na memória coletiva exatamente por causa dessa contradição, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, você que escreveu a biografia do Padre Cícero, para você, ele é um santo ou é um embusteiro? Eu digo, olha, a minha proposta, né, de trabalho não é resolver essa questão, muito pelo contrário, eu quero produzir mais dúvidas, né? Eu quero fazer com que o leitor... Instigar, né? Eu quero que o leitor, ao terminar o livro, né, ele fique se perguntando, inclusive questionando as suas próprias ideias iniciais sobre o Padre Cícero. Acontecem coisas muito curiosas, de leitores ao terminarem a leitura, me escreverem, mandarem e-mail, ou me encontrar em algum lugar e dizer que eu escrevi um livro que mostra que o Padre Cícero era santo e eu provei ali no livro então que ele era santo. Outros dizem exatamente o contrário, que ao ler o livro tiveram a exata noção de que o Padre Cícero era um embusteiro, um aproveitador da fé do povo mais simples, ou seja, as interpretações são várias, né? Mas porque o personagem, ele é realmente controverso, né? Em um certo momento você conta que ele vai para Roma e dá todo o dinheiro que ele tem para os pobres. Em outro momento você fala que ele morreu rico. Pois é exatamente interessante isso. Ele recebia muitas ofertas, né, dos romeros, e o que fez com que ele amealhasse ali no final da vida uma grande fortuna. O inventário do Padre Cícero, inclusive, que eu descrevo no livro, é inimaginável, assim, muitas terras, porque cada romeiro que chegava lá dava uma coisa para ele. Um dava uma galinha, um ovo, um cabrito, outros davam uma boiada inteira, outros davam pedaços de terra, outros davam casas, e os mais ricos. Então, porque ele conseguia ter entre seus devotos pessoas das mais diversas camadas sociais. Inclusive os coronéis, né? Inclusive os coronéis. E aí ele realmente se torna um homem rico, e essa vai pesar como uma das acusações mais fortes da igreja também contra ele, ou seja, ele amealhou um patrimônio que seria incompatível com a prática do sacerdócio, né? E o mais curioso é que ao morrer, ou perto de morrer, logicamente, ele, tentando se reconciliar com a igreja, ele resolve deixar toda essa sua fortuna para a própria igreja, né? E a igreja, que sempre condenou a origem desse dinheiro, que considerava espúrio, aceitou a doação. Aceitou a doação e fez registrar em cartório e não perdoou o padre. Ou seja, considerava o dinheiro sujo, mas não se recusou a recebê-lo. E o Padre Cícero morreu, tendo essa como a sua última vontade, mas pensando num perdão, pelo menos ainda que póstumo, né? E nem isso se deu. É uma causa que se arrasta até hoje, que aí vem sendo chamado de reabilitação do Padre Cícero. É algo que está sendo encaminhado na igreja e que recentemente muita gente comemorou, inclusive no Juazeiro do Norte, o que teria sido um perdão do Papa Francisco a Padre Cícero. Na verdade, não aconteceu isso. Na verdade, o que aconteceu foi que a igreja reconheceu na figura histórica do Padre Cícero um homem de fé, mas continuou, e a Carta do Vaticano é muito clara nesse sentido, continuou mantendo todas as penas que foram impostas ao Padre Cícero em vida. Então, o Padre Cícero não foi reabilitado, o Padre Cícero não recebeu o perdão da igreja, como muita gente tem dito por aí. Uhum. Agora, essa questão também do padre, uma figura pacífica, né? Por participar da igreja e tudo mais, mesmo não participando oficialmente, mas vinculado à igreja, e ao mesmo tempo um homem de guerra, né? Exato. Um homem que comandou cangaceiros ali, né? Exatamente. Essa também é uma acusação que pesou bastante nas decisões da igreja, né? O fato de o Padre Cícero ter recorrido, inclusive, à violência na defesa de Juazeiro de qualquer maneira, mas incorreu na violência, benzendo rifles, benzendo armas e prometendo o reino dos céus aos cangaceiros, aos beatos e aos jagunços que morressem em combate
contra as tropas governamentais. Aí eu tive a oportunidade de ir a Juazeiro algumas vezes e eu pude ver, né? Tem aquela grande estátua, né, do Padre Cícero. Tem um pessoal vendendo coisas por ali, né? Souvenirs e tudo mais. Tem uma comercialização ali em torno dessa figura mítica do Padre Cícero, mas ao mesmo tempo realmente tem muita gente que vai em busca da fé mesmo, em busca dessa figura do padre, né? Claro. É que como a gente vive num mundo em que tudo vira mercadoria, né? Então a própria figura do padre também virou mercadoria. Então tem um comércio ali, né, informal e também formal. Por exemplo, uma coisa que para mim é absolutamente expressiva é você saber que na sede dos grandes bancos, Bradesco, Itaú e tudo mais, em Juazeiro tem a estátua do Padre Cícero dentro. Ou seja, né, ninguém está imune ali a essa devoção, a essa fé tão forte. Inclusive, alguns das estatuetas de Padre Cícero, se você olhar embaixo, você vai ler Made in China, né? Então, assim, muitas coisas estão sendo feitas, inclusive, fora do Brasil e sendo comercializadas no Juazeiro. Mas esse não é um problema exclusivo de Juazeiro, esse é o problema do mundo contemporâneo, onde tudo virou mercadoria, inclusive, né, as privacidades das pessoas e tudo mais, tudo virou mercado. Tá certo, Lira. E o Na Trilha da História fica por aqui. Nós conversamos hoje com o jornalista e escritor Lira Neto, autor do livro Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Lira, muito obrigada pela sua participação aqui no Na Trilha da História e por descrever esse personagem tão fantástico, assim. É um personagem fantástico porque ele é complexo e ele instiga a gente sempre conhecer um pouco mais. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado para você e um abraço para todos os seus ouvintes. E para terminar o episódio de hoje, vamos ouvir mais uma vez Viva Meu Padim. Nós ouvimos essa música na interpretação de Daniel Gonzaga e agora vamos ouvi-la na voz do avô dele, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio de novo ou os episódios anteriores, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se tiver uma sugestão de tema para o programa, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. Vamos então de Gonzagão. Até semana que vem, pessoal. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o Padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o Padre não tá morto. Viva meu padrinho, Cício Romão. Viva meu padrinho, viva também Frei Damião. Viva meu padrinho, Cício Romão. Viva meu padrinho, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou a Juazeiro, alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu padrinho de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o Padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o Padre não tá morto. Viva meu padrinho, Cício Romão. Viva meu padrinho, viva também Frei Damião. Viva meu padrinho, Cício Romão. Viva meu padrinho, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou a Juazeiro, alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu padrinho de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha
ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do morro, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do morro, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá. Você virou Romero, meu. Juazeiro me espera de braços, Isabel. Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Rejane Lima Verde. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.